Você, revendedor de gás, está sentindo a pressão do mercado e a incerteza com as políticas de subsídio? O programa Gás do Povo chegou com uma promessa de alívio para os consumidores, mas a pergunta que não quer calar: e a minha revenda? Vai ter lucro, prejuízo com o subsídio? Essa medida, que altera a dinâmica de preço do cash flow, exige uma análise fria e precisa da sua contabilidade. Se você não gerenciar os custos do estoque, o tempo de repasse e a logística que era para ser uma vantagem pode virar um pesadelo financeiro. Vamos desvendar os impostos contábeis estratégicos do subsídio para garantir que sua revenda maximize os seus lucros e evite o prejuízo. Prazer, meu nome é Giovanni, faço parte do time da TMA Contabilidade. Nosso objetivo é transformar dados em decisões estratégicas para o seu negócio. Hoje traremos um tema de extrema relevância: o subsídio no gás de cozinha e a linha tênue entre lucro e prejuízo para sua revenda. O subsídio foi introduzido como uma medida com o objetivo de garantir mais inclusão, reduzir desigualdades e eliminar o uso de fontes alternativas de combustão, como lenha e álcool, que oferecem riscos à saúde e à segurança. O governo federal lançou o Gás do Povo como um programa social que distribui gratuitamente botijões de gás para as famílias em situação de vulnerabilidade. Mas na ponta, sua revenda precisa garantir que o repasse e a compensação sejam eficientes. Muitos revendedores enfrentam um desafio central: o subsídio, por sua vez, não é suficiente ou ágil bastante para cobrir a variação constante do preço de custo, os custos operacionais e a inflação logística. É crucial que você, revendedor, entenda como o subsídio afeta diretamente a sua margem. Se por um lado ele pode aumentar o volume de vendas devido ao preço mais acessível para o consumidor, por outro, uma falha no time do seu ressarcimento ou na estrutura de custo pode comprometer o seu capital de giro. Você precisa ter a certeza de que o valor compensado cobre integralmente o custo do produto mais a margem de lucro operacional. Qualquer descompasso nesse cálculo é absorvido pela sua revenda. Um dos riscos silenciosos é a pressão sobre a logística e o estoque, com o aumento da demanda estimulada pelo preço subsidiado. Você pode ser forçado a aumentar o volume de estoque sem o capital de giro correspondente para bancar essa operação até o recebimento integral do subsídio. Vamos para um exemplo para ilustrar esta operação. Como sabemos, temos como medir essa adesão através de alguns canais. O órgão regulador ANP, Governo Federal, com base na semana de 1/12 de 2025 a 5/12 de 2025, o total de 59.042 revendas cadastradas na ANP, somente 7.114 fizeram adesão. E qual seria esse motivo? Pelo portal da Petrobras, que tem a ANP como órgão regulador, divulga uma média Brasil, por região, seria a referência para os revendedores. Porém, foi divulgada pelo MME, Ministério de Minas e Energias, 17 de outubro de 2025, precificação do programa que ficou muito abaixo do que todos esperavam. Vamos pegar como exemplo São Paulo. A ANP divulgou um preço médio de R$ 111,85 São Paulo. Preço da média Brasil, R$ 110,13. O Ministério de Minas e Energia usou o preço do subsídio com o programa de R$ 99,19. Informação extraída na semana de 1/12 a 5/12, para a gente ter uma referência. Imaginemos que uma revenda com uma compra de 1.500 P13 com um custo do produto de R$ 85 teria um desembolso de caixa de R$ 127.500. Fazendo uma venda desse mesmos 1.500 P13 a um preço médio de R$ 111,85 segundo a ANP, teríamos uma receita de R$ 167.775. Teremos um LAIR aí de R$ 40.275. Como sabemos, o Simples Nacional e o lucro presumido, a base de cálculo para o seu imposto é o faturamento. Bom, pois bem, sabendo disso, eu vou pegar o Simples Nacional para fazer um cálculo para vocês. Simples Nacional a 167.775 a 2,2%, um imposto de R$ 3.691. Já trazendo para o lucro presumido, 167.775 a 1,32%, teríamos R$ 2.214,63. Ainda teríamos o custo da sua operação, folha de pagamento, para aí sim pensar no lucro líquido,
ou resultado. Imaginemos que 10% seja o aumento das vendas pensando no programa Gás do Povo. Então a gente vai pegar 1.500 P13, né, que nós falamos anteriormente, vezes 10% daria 150 P13. Vou comprar pelos mesmos R$ 85, né, na distribuidora e vou vender pelos R$ 99,19, que foi o proposto pelo Ministério de Minas e Energia, que foi decretado segundo a análise do Ministério. 150 vezes 85 é igual a 12.750, isso falando de compra. Aí eu vou pegar os 150 vezes 99,19, que é a sua operação de venda, vai dar 14.872,50. Teríamos um LAIR aí de 2.128,50. Como sabemos, o Simples Nacional e o lucro presumido, a base para o imposto é o faturamento sobre as vendas. Simples Nacional, 14.878,50 vezes os 2,2%, eu teria um imposto de 327,33. Lucro presumido, 14.850 vezes 1,32% seria 196,40. Agora vamos colocar os detalhes da operação Gás do Povo. O programa fala em posto de venda onde o consumidor vai retirar o produto e não fala em entrega a domicílio. Porém, se não entregar o mesmo, você pode perder a venda. Então colocaríamos aí R$ 8,00 na entrega como taxa, né, sendo conservador. E como sabemos, o DISC corresponde à maior parcela de vendas da revenda de LP. Digamos que o cliente peça o P13 para entrega sendo o Gás do Povo, R$ 99,19, como o Ministério de Minas e Energia propõe, mais os R$ 8,00 da taxa de entrega, porém o benefício não contempla a taxa de entrega, tá? A gente estaria falando que teríamos os R$ 99,19 mais 8 da taxa de entrega, que daria aí R$ 107,19. R$ 99,19 do programa Gás do Povo, R$ 8,00 para entrega. Essa seria mais ou menos a composição do que você estaria vendendo, né? Entre aspas. R$ 99,19 vezes 2,2% dá R$ 2,18 por P13, esse é o imposto. R$ 107,19 vezes 2,2% dá R$ 2,33 por P13. Sabemos que tem um banco estatal que vai lhe fazer a locação de um terminal eletrônico, bem como o D2 de operação bancária para que, enfim, você possa receber pela venda efetiva. Sem uma análise de custo e um planejamento financeiro rigoroso, o que seria lucro é uma dívida a curto prazo. Outro ponto de atenção é a transferência e o compliance na hora de processar as notas fiscais com subsídio. Qualquer erro ou atraso no registro pode resultar em glossas na aprovação do valor de subsídio ou demora no repasse, impactando diretamente o seu fluxo de caixa. A correta alocação dos custos, a apuração do preço de venda com a margem desejada e a gestão do delay do recebimento do governo são tarefas estritamente contábeis. Lembre-se, o benefício do subsídio para o consumidor só se traduz em lucro para você com uma gestão financeira e contábil impecável. Se você está lutando para equilibrar as margens, otimizar o capital de giro e garantir o compliance total às regras do Gás do Povo, a TMA Contabilidade é o seu parceiro estratégico. Somos especialistas em analisar sua estrutura de custo, garantir correta apuração do subsídio e otimizar a logística financeira para que o subsídio se converta em lucro real para a sua revenda e não em prejuízo. Fale com a nossa equipe hoje mesmo e pare de perder dinheiro na revenda de gás. E então, com esta saúde financeira da sua revenda diante do subsídio, a gestão de custo e o compliance são a sua linha de defesa. Comente abaixo se a compensação do Gás do Povo está sendo rápida para seu negócio. Curta esse vídeo, se ele te ajudou a enxergar o subsídio com os olhos de gestor, e não se esqueça de se inscrever no canal da TMA Contabilidade para mais alguns insights que protegem e fazem crescer o seu negócio. Até a próxima!